Boa noite, terça-feira, 28 de julho de 2020, 11 graus a temperatura neste momento em Porto Alegre. Essa é a primeira live do projeto ClickPoa, do projeto editorial do site ClickPoa, a nossa página aqui no Facebook. É a nossa primeira live, a live de estreia do nosso projeto. Projeto esse que a gente tem a intenção de fazer ao menos 2 lives semanais, não é? E recentemente, não, para ser mais preciso, desde ontem, o ClickPoa está com o seu canal também no YouTube, é o ClickPoa Notícias, o nome do nosso canal no YouTube, para onde vai o arquivo, o vídeo dessa live, posteriormente também estará disponível. Então, logo termine aqui, o vídeo irá para o YouTube. Hoje, na nossa primeira live, a nossa live de estreia, antes de falar da nossa live, coincidentemente hoje, até para enriquecer o nosso assunto, hoje saiu o resultado da pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, que apontou que, desde janeiro, 1.200.000 pessoas perderam o emprego no Brasil em razão da pandemia do coronavírus. 1.200.000 desempregados desde janeiro por conta disso. E, recentemente, também, final da semana passada, início dessa, um outro estudo apontou que quase 40% daquelas empresas que tiveram que fechar as portas porque não eram consideradas atividades essenciais, não é, que eram atividades que as prefeituras, que o governo do estado não tratou como essenciais, aproximadamente 40% delas fecharam as suas portas em definitivo. Fecharam, né, de vez. Isso não, já eram empresas que já vinham mal, não é? Já vinham passando por dificuldades, por crises, e não aguentaram, né, ficar fechado, ficar sem movimentos, sem vender, e fecharam suas portas. E isso tudo casa com a nossa primeira live de hoje, a nossa primeira live do projeto, que trata de uma iniciativa muito bacana, chamada Conectando Ações e Negócios, que vem, mais adiante vocês vão conhecer melhor o projeto, mas esse projeto nada mais é do que uma consultoria gratuita para quem é MEI, pequeno ou médio ou microempresário, que está passando por dificuldades, daqui a pouco precisa de um socorro, uma orientação em alguma área da sua empresa, e esse projeto colabora com isso. Estamos aqui com o idealizador do projeto, o Vladimir Queiroz. Boa noite, Vladimir. Oi, Beto, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado por ter aceitado o convite para a nossa live. Eu que agradeço aí o espaço. Valeu. E também estamos com a Aline Machado Custódio, Palácio. Começamos mal, cometendo gafe já na primeira live. E a Aline é sócia proprietária da empresa Arte, Pedras, Mármores e Granitos, que foi o primeiro case, né, já concluído, né, já em conclusão, que o projeto, que a iniciativa aí do Conectando Ações e Negócios trabalhou. Boa noite, Aline, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Obrigada. Valeu. Então, vamos começar falando do projeto. Vladimir, conta um pouquinho para nós do começo, da ideia, né, de como surgiu essa ideia do Conectando Ações e Negócios. O projeto, ele surgiu de uma necessidade que a gente percebeu em função da pandemia, né? Então, a partir de das percepções que nós vimos empresas passando por dificuldade, nós idealizamos essa necessidade de poder apoiar esses pequenos e médios negócios nesse momento tão fragilizado. Eu, particularmente, tive um colega que ele fez uma postagem no LinkedIn com um projeto nessa linha. Eu comecei a trabalhar junto com ele, e como isso começou a ganhar muito vulto, eu também fiz esse mesmo movimento e fui também para o LinkedIn. Tá? Então, a partir dessas postagens no LinkedIn, a gente começou a congregar vários profissionais, tá? E uma vez que esse pessoal todo estava junto, a gente começou a
noticiar isso nas redes sociais que nós tínhamos, o próprio LinkedIn, também através de grupos de WhatsApp, até a gente estruturar isso em uma página no Instagram, e a potencializar essa oportunidade da consultoria gratuita para esses negócios. E aí as empresas começaram a aparecer, né? Quer seja pelo boca a boca, é muito comum, né? Ou até mesmo a partir das nossas redes sociais. Então, o projeto ele nasceu de postagens do LinkedIn, congregando profissionais das mais diferentes especialidades para apoiar essas empresas nesse momento aí bem sensível de país e de mundo, né? Sim, sim. E hoje tem quantos profissionais mais ou menos engajados no projeto? Já passamos de 60 pessoas já, das mais Bastante. diversas áreas do conhecimento. Uhum. Bacana. E o projeto, esses profissionais não são, eles são do Brasil inteiro, não é? Tem gente envolvida de vários Isso, estados do Brasil, né? exatamente. A gente tem, dá para dizer que a gente tem de norte a sul, né? Eu estou em Criciúma, aqui em Santa Catarina. Temos pessoas também de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, enfim, tem de vários estados aí do país trabalhando nesse projeto. Bacana, bacana. E antes da gente passar para a Aline, tem profissionais, então, de vários estados brasileiros e empresas que vocês já estão atendendo também tem já espalhados por algumas cidades do país também, né? Isso, nós temos negócios que estão sendo apoiados em Porto Alegre, em Joaçaba, em Florianópolis, em São Leopoldo, enfim. Então, várias cidades aí, como a gente usa da tecnologia, tem se apoiado muito nisso. Então, esse limite geográfico, essa distância geográfica não é um limitador. Então, a gente tem gente aí também espalhado por várias cidades. O próprio negócio da Aline, que ela vai falar um pouquinho mais, é da cidade de Pelotas, né? Então, os negócios são bem espalhados, sim. É o bacana, o legal é que a tecnologia consegue aproximar essas distâncias, praticamente não tem distância, né? A tecnologia aproxima qualquer localidade, facilita bastante o trabalho, né? Isso, nessa nova realidade de mundo, né, Beto? Não tem mais essa de... O mundo ficou achatado, né? O mundo ficou plano. O É, limitador físico, ele não é mais um limitador, né? Basta você ter plataforma e ter condição de se conectar a uma plataforma audiovisual que você vai conseguir alcançar aí qualquer fronteira física, né? verdade, verdade. Então vamos falar um pouquinho com a Aline. Aline, como é que chegaste até o projeto? Como é que conheceste? Como é que nasceu essa parceria com o Conectando Ações e Negócios? Boa noite. Eu fiquei sabendo através de uma amiga que soube através de redes sociais. Essa minha amiga também tem empresa e me comentou logo que iniciou a pandemia, assim, na primeira semana de isolamento. Eu acredito que todos os empresários, principalmente os microempresários, entraram em surto, porque se fecha a empresa, como, como vai dar continuidade se não entra, se a lucratividade para de rodar, né? Então, acho que foi o primeiro baque, assim, para os microempresários, até por falta de informação, né? A gente ficava, todo dia a gente ligava a TV com a esperança de ouvir uma notícia, o governo vai ajudar, e dia após dia a gente não ouvia isso. E a gente começou a entrar em desespero sem saber o que ia acontecer, né? Sem norte, sem horizonte. E aí eu entrei em contato com eles e achei a ideia deles genial, até por ser um meio sem, sem ser lucrativo para eles, né? Só com o intuito de ajudar mesmo. Então, eu acredito que os empresários, nesse momento, se sentem acolhidos com essa atitude que eles tomaram, porque tu não te sente sozinho, né? Eles acolheram os empresários num momento muito difícil e, como eu comento com o Vlad, é uma ajuda até psicológica, né? Além da ajuda técnica, é uma ajuda psicológica também para os empresários não se sentirem tão desamparados nesse momento. Então, foi logo no início que eu busquei contato com eles, e aí a gente passou a desenvolver o projeto.
e foi muito bom, assim, tive uma experiência muito positiva. Qual era exatamente a necessidade que a tua empresa estava Na apresentando? verdade, assim, toda empresa tem uns probleminhas, sempre tem, né? Probleminhas a Uhum, serem melhorados, mas, na verdade, naquele momento de início de pandemia, foi um desespero, assim, tipo, além de todos aqueles probleminhas que já existem, que a gente já vem tentando levar daquele jeitinho, agora a pandemia que podia trazer mais problemas ainda, né? Graças a uhum, Deus, a minha empresa, assim, no primeiro baque sentiu, mas depois a gente conseguiu se reerguer e foi seguindo, não sentiu tanto baque financeiro. uhum, Mas como a gente já tinha se conectado, e o meu maior problema era o problema de gestão de RH, eu disse, Vlad, me ajuda a estruturar essa parte que eu acho que a gente tem muito a melhorar, até para não acumular com os outros problemas que podem vir em consequência da pandemia, né? uhum. Então, a gente se aprofundou nessa área de RH, como se relacionar melhor entre os funcionários, elaborar um modelo de reconhecimento e avaliação de desempenho. Então, foi nessa área que eu busquei ajuda. E é E, interessante, até fazendo um parêntese rápido do que a Aline trouxe, porque, assim, não, a gente faz uma associação muito direta, né, a crise com dinheiro, né, porque normalmente é isso, né, o que não quer dizer que o impacto seja necessariamente direto no teu dinheiro, vamos dizer assim, né, no caixa, por exemplo. Então, uhum, veja, o caso dela é interessante, o caixa foi afetado, mas não era um problema de caixa, mas o fato de tu ter problemas com pessoas e se tu não cuida isso, onde um evento desse pode ainda mais potencializar esse distanciamento, no final do dia vai bater no caixa, né? uhum, Porque É se tu tudo não interligado, né? consegue exatamente gerenciar o teu time para ele te dar o resultado que tu espera, dentro de um processo de crise como esse, vai impactar no resultado financeiro da companhia, né? Então, o legal da gente ter esse time multidisciplinar, a gente consegue, dentro dessas áreas do conhecimento, a gente pode começar abrangente, mas entendendo a necessidade específica do negócio, a gente consegue atacar e afunilar. Foi bem o que aconteceu com o caso da Aline. A gente viu todas essas outras perspectivas, mas a gente priorizou nesse aspecto que era mais primordial para ela, que era o aspecto de gestão de pessoas, né? Até quais porque foram. no primeiro momento, assim, a primeira reação que a gente teve foi demitir, porque tu quer enxugar custos, né? Então foi a Uhum, primeira reação. Mas no momento que tu demite, os poucos que ficam tem que começar a produzir mais, né? Então foi nesse uhum. sentido assim que a gente buscou uma luz assim para desenvolver melhor essa parte assim, se fosse o caso de ficar com um quadro menor de funcionários. Uhum. Não chegou a ocorrer demissões, então, né? A gente chegou a demitir um funcionário, mas depois Uhum. a gente até teve que chamar ele de novo. E com certeza, quando passar, assim, a gente está esperando um tempo, mais uns 2 meses para firmar mesmo, a gente vai readmitir de novo, porque graças a Deus não vai ser preciso. Bacana. O Vladimir, então, explica para nós como é que foi todo esse processo aí como é que o projeto trabalhou com a Aline? A Aline procurou vocês e daí como é que tu agiste? A, a dinâmica do projeto, ela sim é padronizada para todo e qualquer tipo de negócio que nos procura, né? A dinâmica, Uhum. como ele Aham. inicia e como ele vai se finalizar. Então, assim, o projeto, uma vez que ela nos procurou, nos encontrou, né, e nos buscou, nós fizemos uma entrevista de abertura, uma entrevista inicial, vamos dizer assim, né? Então, nessa primeira conversa que eu tive com a Aline, a gente buscou entender a empresa em si,
quando começou, quanto tempo, sócios, estrutura, tem propósito, não tem propósito, se enxerga no horizonte, no futuro, não se enxerga, linha de produto, serviço, cliente, fornecedor. Então, um roteiro, né, estruturado é uma conversa, por mais que seja uma reunião, vamos dizer assim, né, mas é uma conversa informal, a gente vai levantando essas situações, o que é que foi feito durante a pandemia, o quanto que a pandemia impactou no teu negócio, quais são as dores, né, os problemas, dilemas, o que é que espera do projeto. Então, a gente faz essa reunião de abertura. Com isso, a gente consegue levar ao grande grupo, essas 60 e poucas pessoas, esses profissionais que estão disponíveis, né? A gente fomenta a construção do case, então as pessoas que se identificam com aquilo ali, elas, se voluntariam, porque o processo, como eu falei, é todo voluntariado, né? Então, elas se oferecem ao case, fechamos o grupo do case, essas pessoas, elas têm acesso a essa informação inicial. A partir daí, a gente começa a estruturar um pré-diagnóstico, que aí vai ensejar outros questionamentos, a necessidade de outros entendimentos, e esse grupo, através de questionários e de conversas, como a gente está tendo aqui agora, a gente vai encorpando esse pré-diagnóstico. Então, tivemos conversas com a Aline, né? Passamos questionários para a Aline, tivemos conversas presenciais, como a gente está tendo aqui, um virtual, né? Usando plataformas como, por exemplo, plataformas de videoconferência. E aí, esse pré-diagnóstico, ele é discutido entre o grupo e a gente chega num entendimento de diagnóstico para algumas frentes, como a gente falou aqui. Nós percebemos frentes com aspectos financeiros, nós percebemos frentes com aspectos de modelo de negócio, mas também o problema principal, que foi o problema de gestão de pessoas, né? Uma vez que a gente tem esse diagnóstico estruturado, aí a gente marca uma reunião de entrega, junto com o sócio proprietário, para formalizar com ele o nosso entendimento, até para que a gente possa fazer esse alinhamento em conjunto. Não adianta a gente simplesmente entender que o diagnóstico é aquele e já promover as possíveis melhorias, se o próprio gestor ou dono do negócio, ele não entende que é aquilo ali, né? Então, a gente faz, no final, essa reunião de entrega e fechamento. Então, no momento que o proprietário ele olha, se enxerga naquilo e diz, é isso, ok? Então, nesse momento, o case ele tem o seu primeiro fechamento. Esse material é enviado ao proprietário e desse grupo que se formou para trabalhar o case, a gente reduz esse grupo. No caso da Aline, era um grupo de 7 profissionais que estavam trabalhando em cima do case dela. Esse grupo ficou reduzido a 3 profissionais que vão ser os responsáveis por dar continuidade nesse acompanhamento. Então, tudo aquilo que foi acordado com a empresa e com a Aline enquanto proprietária, esses planos de ação, a gente continua apoiando ela para que ela consiga efetivamente implementar isso daí. Porque a gente tem esse sentimento. Não adianta somente acordar e dar isso ao proprietário, porque daqui a um pouco pode ser que tenha aquele sentimento, será que eu realmente consigo fazer isso? E aí talvez não faça, né? Então a gente tem essa preocupação. Então, esse estágio que a gente está com a Aline já foi o estágio da entrega e ela já está estruturando algumas das ações que foram acordadas nesse momento de entrega. Vai chegar um momento que ela vai ter estruturado todas essas ações e aí sim o case ele finaliza na sua completude. Todas aquelas outras pessoas que faziam parte anteriormente e não ficaram nesse grupo menor, elas se liberam, voltam para o grupo maior, né, de voluntariado, até para poder participar de outras dinâmicas, de outros cases. Acontece de daqui a pouco a empresa entender que um problema é um e na conversa surgir, apontar que a necessidade é outra, é diferente? Acontece. A gente, dentro da conversa da Aline, como o foco financeiro ele foi muito mais consequência, vamos dizer assim, do que a causa raiz que a gente está tratando das pessoas. Então, por exemplo, o financeiro, eu nem comecei a trabalhar ainda. A gente está esperando desdobrar esse de pessoas
até para ver efetivamente qual o caminho que a gente vai querer dar para esse financeiro. É um exemplo, né? Não chegou a mudar. Mas o de pessoas, a Aline pode até dar o depoimento dela, à medida que a gente começou a construir, por exemplo, propósito, valores e visão, a gente tem percebido que a solução para alinhar esses aspectos enquanto a avaliação de desempenho, entregas, a forma de comunicar e estabelecer um acordo entre empresa e colaboradores tende a ser mais simples do que a gente imaginou lá no começo do entregável. Então, esses ajustes, eles são passíveis de acontecer, sim. Uhum. É muito semelhante a um diagnóstico médico, né, Vlad? O mais difícil é descobrir qual é a doença. Depois tu trata, tá, beleza, mas até tu descobrir é o caminho mais longo. Mas no meu caso, eles identificaram assim muito rápido. Eu até mexi com as gurias, vocês estão lendo mente, né? Porque elas falavam assim, com pouca conversa, elas conseguiram detectar assim perfeitamente o problema. Tanto que antes mesmo deles me entregarem, que eles me entregaram o recebível, eu estou com ele impresso aqui. É bom porque é quase uma cartilha que a gente, é bom a gente ter para ler. Bacana. É quase um resumo de tudo que a gente conversou. Eles me entregaram nesse relatório. E é muito bom a gente ficar com isso escrito, assim, porque às vezes a gente fala, passa um mês, tu já dá uma esquecida, aí tu pega aquilo e dá mais uma lida para reforçar. Mas no meu caso, eles conseguiram captar muito bem, assim, o que eu queria. Em poucas conversas, elas já diagnosticaram super bem. Mas eu acredito que não sejam todos os casos assim. Às vezes, nem sempre o que o empresário diz que é o problema é o real problema, né? Que a empresa está muito interligada, assim, em todos os campos, está todo interligado. No meu caso mesmo, que eu queria desenvolver avaliações de desempenho, modelos de reconhecimento, como é que eu vou desenvolver um modelo de reconhecimento de um funcionário se eu não sei se eu tenho caixa para isso? Então, o que eu achava que não era um problema, na verdade porque eu tenho que identificar se eu posso ou não, né? Não é simplesmente, vou dar um aumento. Não vou dar um aumento porque eu quero dar um aumento. Eu tenho que saber se eu posso, se a empresa está tendo lucratividade para me poder dar. Então, tá tudo um pouco interligado, né? Então, às vezes a gente acha que o problema é esse, mas aparece mais dois junto, porque tu tem que detectar tudo junto. E coisas novas vão surgindo, né? Esse exemplo que ela trouxe aí da recompensa tem a ver com dinheiro, né? Mas daqui a um pouco o reconhecimento também não é só dinheiro. Perfeito. Né? Então, tem outras formas de recompensar. E é isso que a gente vai... O importante é a gente conseguir fazer esse diagnóstico e essa ratificação em comum. Porque aí a gente sabe o caminho, né? Isso como eu tenho muito tempo em auditoria, né, gestão de riscos, a gente trabalha muito com essa questão do entendimento dos porquês, das causas, para tu saber qual é o caminho. Porque é aquela história da Alice, né? Quando tu não sabe para onde é que tu quer ir, qualquer caminho serve, né? Não sei para onde é que eu quero ir, então qualquer caminho serve. Então a importância de ratificar realmente os pontos centrais é essa, porque depois o desdobramento tu até pode largar com uma ideia, mas tu faz um ajuste de rota, mas tu não vai errar o caminho, porque o caminho tu já sabe onde é que tu quer chegar, né? Essa questão do entregável que ela trouxe aí, eu achei legal, porque esse é um dos entregáveis, esse é o entregável pro dono do negócio. É um relatório que a gente faz, né? Que ali vai estar os problemas, a motivação do que a gente quer melhorar e por que a gente quer melhorar, e o plano de ação, numa linguagem que fique fácil para eles entenderem. Mas o nosso acompanhamento é esse entregável ali, que a gente entrega em modelo relatório e apresentação, mas por trás a gente tem uma outra metodologia, que aí é o nosso dia a dia de acompanhamento, que a gente chama de metodologia 5W2H, que ele basicamente mostra os fatos, as causas e as ações a serem tomadas. Então a gente, por trás, tem esse mesmo produto de forma mais analítica, e aí a gente consegue fazer esses ajustes de rota. Legal. E Aline, resultados práticos, assim, o que tu já sentiste de diferente desde que
que a empresa foi atendida pelo projeto? Os resultados já apareceram no desenvolvimento e na produção, né? Como o nosso trabalho está sendo em avaliação de desempenho e elaborar modelos de conhecimento, através das nossas reuniões, eu já consegui fazer reuniões com os funcionários para passar essa ideia que a gente está desenvolvendo. E só o fato de conversar, sem nem mesmo a gente ter aplicado realmente o modelo de reconhecimento, sem nem ter tido ainda um reconhecimento, né? Só o fato de falar que a gente está buscando, desenvolvendo, está estudando para isso, a gente já nota a diferença. A gente já nota os resultados no desempenho deles, assim, só na comunicação, não foi nada colocado em prática ainda, só o fato deles saberem que a gente está estudando para isso, eu acho que isso já traz uma motivação. Já o impacto emocional, assim. É aquele impacto emocional que falaste no começo, né? Exatamente. E até por eles me trazerem esse impacto emocional, a gente acaba transmitindo isso para eles, né? Porque eu acredito que, de início, todos entraram em pânico, não só o empresário, como o funcionário. Que aí vinha aquela questão, o funcionário vai receber 30%, e cada hora vinha uma informação, então todo mundo deu uma surtada, né? Pela instabilidade, sem saber o que vai acontecer. Então, acho que só o fato de saber que tá tudo bem, acalmar e passar essa tranquilidade, eu acho que isso já ajuda e já traz resultados, né? E comunicação resolve 80% dos problemas, né? Quando ela permeia toda, independente do tamanho da instituição, né? A gente não está falando aqui que isso funciona só em empresa grande, não. Quando ela permeia toda a estrutura do negócio e ela é transparente, né? A chance de dar problema é menor, o que não quer dizer que não dê. Mas aí, assim, não vai ser por comunicação, vão ser por outros aspectos. Tá? Se a comunicação está bem estabelecida, é menos uma coisa que tu tem que tratar, né? Mas só de curiosidade, como as meninas, eu falo as meninas porque foram as duas especialistas em gestão que ficaram acompanhando a Aline, eu fiquei mais com esse viés financeiro, e elas ficaram mais em contato com essa questão pessoas ali. Quando as meninas fizeram isso contigo, tu já começou a evoluir, fez aquelas planilhas de controle, de projeto, tal, fez essa comunicação ali para o pessoal, tal. Porque a comunicação, ela como traz transparência, nem sempre tudo é flores. Teve alguém que, tipo assim, espanou alguma coisa assim, tipo, aconteceu ou não? Sim, com certeza. Eles já começaram a colocar tudo que eles achavam que estava ruim e pedir, porque a gente gostaria disso, daquilo, daquele outro, coisa que antes eles não faziam, não sei por que motivo, talvez por timidez ou por falta de abertura, mas é como se tivesse aberto uma porta de transparência, como tu disse, né? Como eu resolvi fazer aquela reunião, passando informações e colocando que a gente estava com intenções de fazer, eles se sentiram à vontade para colocar para fora também tudo que eles queriam, né? Então, algumas coisas eu até já coloquei em prática, algumas coisas que eles queriam, instalação de exaustores para ventilação, até um sistema novo agora que está se usando para aumentar a ventilação, até em função do Covid mesmo, né? Para circular mais o ar, a gente já conseguiu implementar, mas coisinhas assim que não estava tão bom para eles, eu já fiquei sabendo, já consegui resolver também, a parte delas, não todas, mas foi uma troca bem interessante, porque não só eu coloquei a minha ideia, mas eles colocaram a deles também, né? E o contrário, desculpa, Beto, só para aproveitar, porque assim, eu quero chegar no entendimento para mostrar a importância disso daí. E o contrário, tipo assim, teve gente que uma vez que agora, como foi tudo transparente, as regras estão postas. Veja, teve o aspecto deles para com a empresa, tanto é que já começou a fazer melhorias, mas tem também agora, que são os direitos, né? Vamos dizer assim, mas tem também agora os deveres, né? Tem o que, ele trouxe para a empresa a situação, a empresa está melhorando, mas tem também o que a empresa agora espera, de forma declarada, está posto. Alguém, tipo assim, não, isso daí eu não quero para mim, prefiro pular fora. Agora que a regra está posta,
Chegou alguém por lá fora, não? Teve um funcionário que na verdade, ele nem pediu demissão, ele simplesmente deixou de ir. Não foi mais trabalhar. Eu imagino que tenha sido em função disso, né? Entendi. Não começou a não se adequou ao novo sistema, talvez, não sei. Isso é legal, né? Porque assim, a gente no país da gente, a gente tem um pouco de, isso é um pouco cultural nosso, né? Mas a gente está muito acostumado com muitos direitos e a gente meio que perdeu um pouco, não quero entrar no aspecto cultural, sociocultural do país, mas a gente tem um pouco disso, a gente está esperando muito direito e às vezes a gente esquece um pouco também que a gente tem deveres. No momento que tu coloca isso numa via de duas mãos, né? Tu tende a ganhar, inclusive com esse, eu vou chamar esse efeito de expurgar, né? Então, assim, no pior dos cenários, se teve alguém que quis sair dentro desse modelo, ainda assim eu acho que é positivo, porque é melhor ter isso claro, a pessoa, não, dentro uma vez que está estabelecido isso, para mim não me serve. Bom, ok, né? Então, não tem problema nenhum. Mas é bom que isso é o importante da comunicação e gerir pessoas, que foi o aspecto dela, foi positivo, porque no momento que tu coloca as regras claras e estabelecidas, não tem mensagem velada para nenhum dos dois lados. Todo mundo vai saber dos seus direitos e dos seus deveres, do que se espera e do que se quer, né? Então, é interessante esse trabalho. E se aplica a qualquer modelo de negócio, do mais complexo ao mais simples, né? Perfeito. Vladimir, eu quero fazer duas questões contigo, tá? Eu recebi uma questão pelo WhatsApp aqui, tá? O que eles sugerem para quem quer partir para a consultoria, né? O que vocês sugerem para quem quer começar a trabalhar com consultor de qualquer área, né? Uhum. O que sugere que essa pessoa comece a fazer, né? E saindo do caso específico de quem quer trabalhar com consultor de qualquer área, falaste das empresas, aí de todos, a empresa da Aline é uma microempresa, né? Uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, enfim. E eu queria que tu falasse assim dos tamanhos, né? De empresas, de profissionais que buscam vocês, porque a gente conversou um tempo atrás, numa outra entrevista que a gente fez para a rádio digital ainda, tu falaste que era pessoal, era de MEI até pequena e microempresa, né? Então, eu queria que tu desse uma ideia, mais ou menos, assim, dos tipos, dos portes de empresas que procuram vocês para a consultoria. Tá. Eu vou começar de trás para frente, né? Começar pela última pergunta, que é a mais fácil. Não seja muito difícil, mas as empresas não têm... A gente... Como quem sofre muito dentro do nosso país, geralmente é o pequeno, né, que é a nossa base da economia, não que o grande não sofra, não é esse o ponto, mas assim, o grande já é grande, né? O grande ele tem condições, tem estrutura para poder sofrer menos dentro desse processo, né? Eu trabalho em grande empresa, a maioria dos voluntários, a grande maioria, todos eles trabalham em grandes empresas. Então, o grande ele já tem alguns acessos que, naturalmente, os pequenos não vão ter, né? Ainda mais no nosso país, que quando a gente fala pequeno, a gente está falando aí muito de MEI, né? A gente está falando aí de microempreendedores individuais, o indivíduo é a empresa, né? Enfim, então a gente, a nossa concepção de projeto foi buscar apoiar essa massa maior, que no final do dia... quando impacta uma empresa dessa, tu está impactando também famílias, né? Então, a gente teve essa sensibilidade. Então, a gente estabeleceu esse espectro aí de atendimento. Pequenos, microempreendedores, pequenos e médios negócios, né? Então, esse foi o espectro. A gente buscou por parâmetros de mercado de faturamento para poder estabelecer quem seria esse público-alvo. E é o que tem aparecido para a gente, né? A empresa da Aline é uma microempresa, não é uma MEI, mas é uma microempresa. Tem outras MEIs que têm procurado a gente, enfim, então a gente tem de todos os segmentos. Para você ter uma ideia, falando um pouco de segmento, a Aline é uma indústria de transformação, mas a gente teve aí
segmento alimentício, móveis, cervejaria, produção audiovisual. Então, são vários tipos de segmentos. E dentro desse nicho, pequeno e médio. Tá? Então, essa é a estrutura. Voltando para a primeira pergunta, a orientação que eu daria, independente de consultoria, a mesma de qualquer pessoa que quer abrir um negócio. Né? A gente, é uma outra coisa também que a gente tem que começar a exercitar mais dentro do nosso país, do nosso perfil cultural. Né? Porque, assim, a única diferença de uma consultoria para uma empresa que vai botar o produto é que o produto dela é serviço, né? Mas é um produto, é um negócio no final do dia. A Aline, ela entrega produto, lógico que tem serviços associados. A consultoria, ela está vendendo ali conhecimento, esse é o produto dela, né? Através de serviços associados. Então, o que eu aconselharia é, estuda bem, primeiro tu tem que saber, assim, é o que você quer, é o que vai te deixar feliz, né? A gente percebe muito também às vezes a gente, nem sempre é o que a gente imagina, o que deixa a gente feliz, às vezes é por uma necessidade, tem também muito perfil país, né? As pessoas empreendem muito mais porque elas querem buscar uma segurança, estão ali na informalidade, enfim, não conseguem um emprego na mesma dinâmica CLT para poder honrar os teus gastos, enfim, e terminam empreendendo por conta disso. Mas mesmo que seja assim, né, por uma necessidade, não por um sonho somente, mas pelo menos se planejar. Então é importante, acho que essa é a maior dica que eu daria, assim. Por mais que possa parecer, vamos usar a palavra assim, chato, que eu sei que as pessoas dizem, puxa, mas tem que fazer isso? Não tem. Mas se você faz, você vai sair na frente de 98%, isso são dados estatísticos do nosso país. Você vai sair na frente de 98% das empresas que começam sem ter um planejamento. Então, eu diria que um dos fatores críticos de sucesso para o teu negócio, ele largar na frente de uma forma já mais estruturada, é você minimamente pensar em um plano de negócio. Né? E tem formas de você fazer um plano de negócio que não seja tão complexo, que seja simples. Eu não estou falando em simplório, é diferente. Ser simples é diferente de ser simplório. Simplório sou eu começar um negócio sem ter feito um plano. Começo de qualquer jeito. Por mais que eu ache que eu vou dar um tiro certo, eu posso dar esse tiro certo. Mas a chance é menor se eu tivesse a clareza do que eu quero em tendo feito um plano de negócio, né? E uma vez que você fez o plano de negócio, se ele se mostra viável, a chance de você empreender naquilo e dar certo é muito maior. Então, acho que essa seria a dica de ouro, né? Outros aspectos que poderiam facilitar é, uma vez que você tenha essa etapa vencida e que você perceba ao longo dessa etapa habilidades ou necessidades que você deveria ter e não tem, isso pode acontecer, né? Poxa, para esse negócio aqui, eu preciso mais de, sei lá, eu vou precisar mais de conhecimento na área de tecnologia, eu não tenho essas habilidades, mas é um negócio viável e é um plano que eu quero perseguir. Bom, então você vai ter que buscar essas habilidades. Né? Então, a importância do plano é essa, ela vai fazer com que você perceba e te dê clareza se o que você quer é efetivamente viável e o que mais você precisa para você poder fazer com que esse negócio se concretize. Então, planejar é muito importante. A gente não dá muito crédito a planejamento, mas para mim, 80%... a gente escuta aquela máxima, né, que o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Assim, eu preciso trabalhar duro para ter o sucesso. E plano de negócio, ele facilita um monte você alcançar isso. Legal. Bom, nós estamos conversando com Vladimir Queiroz, idealizador do projeto Conectando Ações e Negócios.
e com a Aline Machado Plastos, sócia proprietária da Arte Pedras, Mármores e Granitos de Pelotas. Vladimir, uma outra questão contigo. A gente já disse que essa consultoria ela é feita de forma totalmente gratuita, não é, para essas empresas que buscam vocês, as empresas, os profissionais que buscam vocês. E qual é a contrapartida que essas empresas precisam dar para vocês? Eu vou ser meio piegas aqui. Eu sou muito religioso. E aí a contrapartida é como a gente está dando amor, a gente só pede amor. Então, assim, quando a gente tem aquela conversa inicial lá, quando eu tive com a Aline, né, o projeto ele é voluntário e a gente só pede solidariedade. Então, a gente conversa sobre doações. E a gente não exige nada no início. Tanto é que o projeto, o trabalho, o case com ela começou, a gente foi. Acho que até uma vez ela me perguntou, quando a gente já estava no desdobramento dos planos de ação, ela me perguntou, vem cá e as doações, eu acho que foi alguma coisa assim, ó, é o que tu quiser dar. A gente até faz a sugestão de 1 ou 2 cestas básicas, só para não perder o horizonte, mas a gente não cobra de início, nada disso. Então, quando chegou na construção final ali, a gente provocou o assunto, né? Inclusive, a Aline fez as doações. Na semana passada, a gente pegou as doações, foram cestas básicas, né? Que foram doadas. A gente pegou todas essas cestas básicas e aqui em Criciúma eu aproveitei um projeto que apareceu, que eu achei legal, um projeto de uma pastoral juvenil de uma instituição de educação local aqui, e eles estão apoiando um centro social, a rede, a instituição, são os maristas, né? Eles têm centros sociais, e aí aqui em Criciúma tem um bairro em situação de vulnerabilidade, uma periferia chamada Renascer, e aí eles criaram, esses jovens criaram esse projeto chamado Renascer. Eu soube do projeto, a gente se apresentou enquanto projeto, em parceria, né? Pegamos as cestas que a Arte Pedra doou, então fomos lá na Pastoral da Juventude Marista e fizemos a entrega das cestas básicas, que eles vão agora, além do que eles já estão arrecadando, entregar para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. São mais de 160 famílias cadastradas nesse projeto. Legal. Bom, vamos encaminhando para o final da nossa conversa e eu queria ver contigo, Vladimir, tanto quem quer ser voluntário, como as empresas que querem buscar a consultoria de vocês, como é que o pessoal pode fazer? Nós hoje temos nosso Instagram, né? E lá dentro do Instagram, quando você entra, Conectando Ações e Negócios, tudo junto. Na verdade, quando eu construí o nome do Instagram, eu tive que colocar alguns pontinhos, né? Então, conectando.ações.i.negócios. Mas se você escrever Conectando Ações e Negócios, tudo junto no Instagram, ele vai aparecer. Você entra na nossa páginazinha, lá no nosso perfil do Instagram, e lá na descrição do Instagram vai ter um link lá, que é um link estruturado, que você, ao acessar esse link, tem todas as formas de ingresso no projeto. Você vai ter lá o descritivo do projeto, explicando o que é o projeto, e lá vai ter lá um link especificamente para quem é empresa e está precisando de apoio. Se você clicar ali, vai cair num formulário de inscrição. Então, ali você se cadastra enquanto empresa. Também tem um link para, não sou empresa, eu quero participar dessa ação voluntária, eu sou profissional. Vai ter um link lá dentro também, você clica, sou voluntário, quero participar, vai cair num formulário específico. Tem também link para um e-mail, eu quero mandar um e-mail, tirar dúvida, ou eu quero me voluntariar, ou me inscrever como empresa pelo e-mail, ok, né? Vai estar lá o e-mail. Tem as postagens que a gente fez no LinkedIn, então se o cara clicar no link do LinkedIn, ele cai na postagem do LinkedIn, que nessa postagem do LinkedIn tem o link dos formulários, e também tem um link lá para o WhatsApp. Então, se você clicar lá, vai cair no WhatsApp, e também você pode acessar a gente. Então, são 5 formas dentro desse link do Instagram para você participar do projeto. Quer seja voluntário, quer seja empresa precisando de apoio. Legal. Eu vou disponibilizar depois aqui nos comentários aqui do Facebook e também
depois ali na descrição do vídeo no YouTube, eu coloco também o link ali direto para a página do Instagram, daí facilita também para o pessoal acessar. Legal, para facilitar também, se o pessoal quiser o e-mail, né, que é uma das formas, é o conectando, tudo junto também, conectando ações e negócios, @gmail.com. Legal, facilzinho. E ali, só antes da gente finalizar, fala um pouquinho da tua empresa aí, da Arte Pedras. Há quanto tempo tem a empresa em Pelotas? Como é que estava a empresa antes da pandemia? Como é que a pandemia afetou a empresa? A nossa empresa existe há 18 anos no mercado, é uma empresa familiar. O meu pai começou meio de brincadeira, ele era construtor, comprou uma serra, começou a cortar para os clientes dele. Logo em seguida, minha irmã, que era arquiteta, começou a ajudar ele a estruturar, estruturou como empresa, que ainda não tinha cara de empresa. Em seguida, ela me convidou para ajudar ela, que ela já não estava dando conta sozinha. Em seguida, ela teve que mudar de cidade e eu fiquei sozinha com a empresa em desenvolvimento ainda na mão. Em seguida, eu convidei hoje é meu marido, na época não era, para me ajudar. E a gente foi desenvolvendo aos pouquinhos, assim, bem lentamente. A empresa foi ganhando mercado aos poucos, assim. E graças a Deus a gente nunca teve problema financeiro, problema com vendas. Nunca precisei investir em publicidade. A gente ganha no boca a boca mesmo, tentando fazer o melhor serviço. O nosso lema é a satisfação do cliente. Então, acredito que em cidade pequena isso conta bastante, né? Porque o boca a boca é a melhor propaganda. Então a gente vem encaminhando nesses 18 anos num crescimento e a pandemia, na verdade, foi e está sendo um susto, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como eu falei, no primeiro mês, o mês de março, a gente teve que fechar. Então, claro que as vendas reduziram. Aí depois, em abril, deu uma melhorada. Maio já voltamos a vender o que a gente vendia sempre. Em junho também. Então, eu acredito que o reflexo financeiro foi pequeno. E, como já falei, a ajuda foi mais, assim, uma ajuda no lado estratégico e psicológico, assim, que a gente buscou ajuda e fez uma diferença enorme, assim, porque realmente quando a gente se depara com um problema mundial, a gente realmente perde o chão, né? Porque isso nunca aconteceu, não tem alguma história parecida para gente ouvir. Então a gente fica um pouco sem chão. Mas graças a Deus e graças à ajuda deles e eu espero que eles continuem ajudando muitas empresas ainda, porque essa ajuda é muito importante, como eu falei, não só pela técnica, como pelo psicológico, porque os empresários eles se sentem acolhidos, né? Eles sentem que não estão sozinhos, porque na verdade o empresário ele tem que acolher o funcionário, mas e quem acolhe o empresário, né? O empresário ele fica um pouco desamparado nesse momento. Então essa ajuda deles tem sido assim de grande importância. E eu apoio e torço para que eles continuem. Eles são sensacionais, são profissionais de altíssimo gabarito, como o Vlad mesmo falou, a maioria deles trabalha em grandes empresas, então a experiência deles, para nós, é grandiosa, é de grande valia. E eu acredito que eles têm muito a acrescentar ainda na minha empresa e muita coisa a gente ainda vai aplicar e vai sair ganhando com isso. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade e poder estar aqui passando a minha experiência para as outras pessoas, né, que estão ouvindo agora e estão na mesma situação como microempresário, como empresário no Brasil, que nem tudo está perdido, sempre existe uma luz no fundo do túnel, né, e que procurem ajuda de pessoas assim que estão realmente dispostas a ajudar, a dar o melhor de si, sem nada em troca, né? Como o Vlad falou, é uma troca de conhecimento, porque na verdade eles também estão ganhando um pouco de experiência, né? Com tudo que a gente está passando. E eu acho que assim a gente vai conseguir levar esse problema mais leve. Eu acho que todo mundo vai conseguir levar de forma mais leve. Bacana. Agora me lembrei de um caso que o Vladimir citou em outro momento, quando disseste
às vezes o empresário entra em desespero, mas tem uma saída, né? Tem uma luz no fim do túnel, né? Que às vezes ele não consegue enxergar, né? Por já estar no momento de tensão, por já estar cheio, a cabeça cheia de preocupações, ele não consegue enxergar essa luz, e daqui a pouco, conversando com o pessoal do projeto, ele enxerga, né, essa saída. Acho que seria interessante, Vladimir, tu contar o caso daquela empresa que o cara o proprietário tinha desistido da reunião com vocês, depois reuniu e desistiu de desistir. Isso. E já mudou, já deu uma outra guinada. Foi interessante. Legal. Esse está sendo, né, o case 2, também já entregamos ele, estamos nessa etapa também que estamos com a Aline. Foi interessante porque era uma empresa que estava passando, essa realmente teve muito impacto com a pandemia, né, porque fechou alimentos, então perdeu muito faturamento, entrou em questão de dívida e tal, e quando a gente estava montando o grupo do case, a pessoa me ligou e disse, pô, Vladimir, assim, ó, eu queria agradecer, vou fechar, nem percam o tempo de vocês comigo. E eu disse assim, mas assim, ó, quem sabe tu pelo menos escuta a gente. Porque já que tu tomaste essa decisão de fechar, né? Então, escuta para ver o que é que a gente pode, de alguma forma, clarear alguma coisa. Ele, tá bom. E aí a gente ficou numa conversa de 1h45 e ele disse, poxa, não vou fechar, eu vou rever o meu modelo de negócio. E a gente começou, então assim, já, naquele momento já foi muito legal para a gente, né? Porque a gente viu que ele disse assim, pô, eu ganhei um gás novo com vocês, né? E a gente ficou muito feliz com aquilo. E ele começou a trabalhar em cima, a gente pensando, revisando a questão de financiamentos, estrutura de negócio, ele repensou um modelo de negócio, buscou uma parceria tal. Só que aí a gente fez a entrega e começamos a trabalhar. E aí, nesses dias, ele fez umas outras reflexões com base em tudo que a gente conversou, trocou as outras ideias, trocou... Aí a parceira de negócio entrou num outro processo bem particular, e ele entrou em contato com a gente de novo e disse assim, cara, eu estou repensando a minha vida. Então, de novo, eu quero agradecer, né? Não é o que eu vou fazer... vou eliminar aqui. E aí eu, de novo, eu disse assim, bom, nós já tínhamos feito uma série de planos de ação estruturados e ratificados contigo. Né? De novo, ele disse assim, eu não quero tomar o tempo de vocês. Eu disse, olha, o nosso tempo é o teu tempo, é para ti. A gente está aqui só por causa de você. Né? E... a não ser que você diga, não, realmente eu não quero mais nada, né? Mas eu estou disposto ainda a querer te ajudar de alguma forma. Mas não, então assim, então eu quero conversar com vocês, que eu acho que tem, dentro desse processo de encerrar a empresa, eu quero ainda alguns apoios. Então veja, toda aquela parte de reestruturação de dívida e algumas outras questões financeiras que a gente estabeleceu com ele, para ele ganhar fôlego financeiro para a nova parceria dentro do novo modelo de negócio, a gente vai continuar. Agora a gente vai ficar focando a pessoa física. Então, o apoio continua. O novo modelo de negócio não se perdeu. Ele colocou em stand-by, né? Colocou em stand-by. A parceira que está passando por dificuldades, ele vai apresentar o projeto para ela. Então, talvez esse parceiro entre no projeto, para que a gente possa, de alguma forma, viabilizar esse parceiro de negócio. E ele definiu que, nesse primeiro momento, ele quer voltar para o mercado enquanto profissional. Então, a gente tem, dentro do nosso projeto, alguns parceiros de um outro projeto com foco em recolocação de pessoas, onde a gente já redirecionou ele para esse projeto, que eu aproveito e deixo o nome aqui, que se chama Conexão RH do Bem. Está no LinkedIn. Né? Então, nós temos voluntários dentro desse projeto, chamado Conexão RH do Bem, e a gente já direcionou ele enquanto profissional. Ele já fez a inscrição dele e está aguardando ser atendido, porque eles fazem várias abordagens. Uma delas, inclusive, é trabalhar a recolocação. Então, a gente
é bem aquele exemplo que você falou. O plano de ação dele, né? Enquanto o PJ, uma parte ficou stand-by, e agora a gente está trabalhando em cima dele esse aspecto pessoa física. Então, o nosso foco agora é ajudar o empreendedor a se recolocar no mercado, a estruturar esse aspecto financeiro pessoal dele. A gente está apoiando ele para ele se reorganizar financeiramente, né? E deixar esse plano de negócio dele, que a gente ajudou a estruturar, em stand-by, para quando ele entender que, de novo, é possível ele retomar esse assunto, ele vai ter condições de retomar o assunto. Então, foi interessante foi meio que uma borboleta, esse case dele foi se transformando, né? Mas foi legal, porque igual a gente está conseguindo dar o apoio, e a gente não desistiu do case, né? O nosso objetivo é o case. Legal, bacana. Bom, pessoal, vamos encaminhando para o final da nossa live, da nossa entrevista. Eu vou deixar a Aline para as considerações finais dela, uma palavra final. Eu aproveito a oportunidade para agradecer ao Vladimir e a todo o Conectando Ações e Negócios. Torço para que eles tenham sucesso e continuem ajudando muitas empresas. E digo que com certeza, sempre existe uma saída, né? Que não entre em desespero, que nessas horas realmente a gente fica cego, mas eu acho que pessoas como eles, assim, que estão realmente dispostas a ajudar, né? Porque o único intuito deles é ajudar, não existe outro, né? Então eu só tenho a agradecer a eles e a todos que estão me ajudando ainda até agora. E ao programa pela oportunidade da gente expor essa ideia, né? Porque às vezes a gente olha ali no Instagram e passa por aquilo ali, passa batido e acha que não pode ser. Vai estar ajudando de graça? Não pode ser. Né? As pessoas acreditam que muita gente lê e pensa, não, tem pegadinha isso. Aí no final eles vão cobrar alguma coisa. Mas eu aproveito para dizer que não, que realmente eles estão dispostos simplesmente a ajudar. E se todo mundo se der a mão, eu acredito que o país vai melhorar de forma com as nossas próprias forças, né? Então eu agradeço e fico até à disposição também, se alguém quiser me perguntar o que eu achei, eu fico à disposição para expor a minha opinião e agradeço pela oportunidade. Obrigado por ter aceitado o convite. Só antes de passar para o Vladimir, isso aí que a Aline falou, do pessoal desconfiar, o brasileiro é desconfiado mesmo, né? Eu tenho meu site de notícias, o Clickpô, então logo começou a pandemia, eu ofereci para o pessoal anunciar gratuitamente no meu site. Profissionais liberais, né, que fosse profissional liberal, para anunciar. Mandei o WhatsApp, tudo. Muitos acharam que era golpe que eu estava querendo aplicar neles. A gente não está acostumado, né? A gente não tem essa cultura. Infelizmente, O que a gente está acostumado é ver pandemia correndo e a operação da Polícia Federal, mercadores da saúde, mercadores do sei lá o que, né? Os caras roubando do sistema de saúde, né? Aí tu chega com uma proposta séria, uma parceria e eu deixava bem claro na mensagem que eu mandava, sem qualquer tipo de custo. As pessoas não acreditavam, achavam que tinha algum golpe, que o link que eu estava mandando podia ter um vírus, sabe? Era impressionante. Mas no Brasil também que a gente mais vê é roubalheira, esse tipo de coisa, então a gente não estranha tanto o pessoal duvidar de tudo, né? Sim. E, Vladimir, então, tuas considerações finais, Vladimir. Eu queria pontuar algumas coisas que a Aline trouxe, assim, é importante isso que ela trouxe, né? A gente fica feliz de ter um empreendedor, porque a gente sabe que no país nosso, em particular, é difícil realmente empreender, né? A gente conversa muito sobre isso, e poder querer ter esse apoio de enxergar lá no final do túnel e ainda ver a luz, né? Mas eu acho que tem algumas coisas importantes, como
é na crise que a gente também se reinventa, né? Então, essa é uma coisa que eu queria ponderar. Acho que nenhum de nós três aqui, são 3 gerações aqui, talvez diferentes, não tão distantes uma da outra, mas são 3 gerações aqui, ou pelo menos 2, né? Eu e tu, Beto, numa geração e a Aline na outra, estou revelando a idade da gente aqui, mas a gente não tinha passado ainda por nenhuma grande privação, né? A última foi a Segunda Grande Guerra, e nossos pais passaram novinhos, né? A gente não tinha passado isso ainda, né? Então, é a primeira privação em escala global, né? Que bom que foi uma pandemia, não foi a Terceira Grande Guerra. E aí a gente se reinventa. Então, é na crise que a gente costuma se reinventar. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas tirar pelo menos, fazer desse limão uma limonada, né? Essa é um aspecto. A questão de país também, eu concordo contigo, né? A gente está muito nesse aculturamento aí da dinâmica da fraude, né? Eu trabalho nessa área de gestão de riscos, auditoria, a gente vê muita fraude, muitas dessas questões, assim, governança e tal, mas eu tenho percebido, assim, que, de alguma certa forma, por mais que não ande na mesma dinâmica de mundo, né? Mas a gente tem dado alguns passos importantes, assim, por mais que a gente esteja vivenciando esse momento muito, muito singular enquanto país, né? Mas a gente vê iniciativas como essa e outras idênticas acontecendo pela primeira vez no Brasil. Eu vi várias outras iniciativas acontecendo nessa linha, e um pouco dessa cultura do país a gente percebe que ela vai mudar. Talvez demore mais do que outros países que já passaram por essas etapas, já venceram essas etapas, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho otimismo que a gente, de alguma certa forma, vai conseguir virar essa chave quando a gente efetivamente perceber, hoje a gente já percebe menos, mas quando a gente perceber a importância do coletivo. A gente estava conversando em algum momento, antes de começar a live, sobre segurar e compartilhar informação, né? Então, eu vim de uma escola de administração, quando eu estudei lá na década de 90, que quando você era dono da informação, você era dono do poder, né? Então, falando de uma maneira, uma conotação não pejorativa, mas você era dono do poder. E hoje, o compartilhar a informação é que te dá vantagem competitiva, porque você está enxergando o coletivo, e hoje essa percepção do coletivo é maior contra não contra o individual, mas o todo é maior do que o único, né? A gente não faz nada sozinho, né? Então, quando a gente realmente tiver, ainda são aspectos isolados, assim, a gente tem que criar ainda essa consciência do coletivo. A gente está percebendo isso na própria pandemia, né? Acho que ontem, o gráfico aquele que aparece nas mídias sociais do consórcio de notícias, mostrando da curva que estava criando um platô, a gente tinha bem mais estados azuis e amarelos, hoje já está todo mundo praticamente vermelho de novo. Então, assim, a gente ainda não tem essa percepção total do coletivo, mas eu acho que a gente está num caminho, né? Então, quando a gente começar realmente a perceber que a dinâmica do todo e compartilhar isso daí é mais importante do que simplesmente eu na minha individualidade, não que eu não tenha que ter individualidade, a gente começa a trilhar um caminho mais promissor. E eu acho que a gente está percebendo isso. Então, agradecer também aí o teu espaço aí, ter cedido isso para a gente ter distribuído essa nossa vivência aí, né, ter compartilhado isso daí com todo mundo. Estamos à disposição. Espero que mais negócios possam se apoiar na iniciativa, que, como a Aline falou, esse é o objetivo da gente. A gente quer ajudar, né, a tirar essa falsa sensação de insegurança e apoiar os negócios e fazer um país melhor, porque juntos nós somos mais. Isso é uma verdade. Verdade. Só antes de encerrar, agradecer ao pessoal que mandou mensagem para nós aqui. A síntese dos comentários do pessoal aqui ressaltando, né, a beleza, né, do projeto, elogiando a pauta da nossa primeira live aqui do Clique Boa. Então, agradecer aqui o Reginaldo, o Trevisan, a Alessa, são amigos que moram diretamente lá da praia, estão assistindo lá do Imbé.
Pô, que difícil, hein? Tá na praia nessa hora. Eu também posso dizer que eu estou pertinho da praia. Estou em Criciúma, estou pertinho. O Mário Dutra Santos Júnior, que é meu amigo e parceiro da live de um outro projeto que nós fazemos às quartas-feiras, que é o projeto Em Preto e Branco, né, onde a gente debate mais pautas sociais nesse projeto. Morgana Machado, a Nara Santos, a Raquel Machado Ávila, a Tati Monteiro, a Flávio Macedo, excelente a live, obrigado, Flávio. E Elines Nicolau também, e outras pessoas que curtiram, que compartilharam nossa live aí nessa mais de 1 hora já de conversa. Agradecer ao Vladimir Queiroz, do projeto Conectando Ações e Negócios, Aline Machado, sócia proprietária da Arte Pedras, Mármores e Granitos, e só relembrando também que a live vai ficar já gravada aqui na nossa fanpage aqui do ClickPoa, aqui no Facebook, e daqui a pouco eu já estou lançando ela também no nosso canal no YouTube, o ClickPoa Notícias. Para quem quiser acessar o ClickPoa, clickpoa.com.br, né, notícias do Estado, país, mundo, esporte, cultura, educação, saúde, bairros. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Obrigado de novo, Vladimir, obrigado. Aline, obrigado a todos vocês que acompanharam. Até a próxima live, talvez quinta, talvez na sexta, né? Mas com certeza ainda mais uma live essa semana, sempre com algum assunto muito pertinente, muito relevante para todos nós. A todos, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu todo mundo. Valeu, boa noite. Honrado ter sido a live 1 aí. Olha aí, Case 1, live 1, legal. Sucesso no teu canal, Beto. Valeu, sucesso para nós todos. Obrigada, sucesso.